Fui em um encontro às cegas sem saber que ele era um chefão da máfia. E acabei me tornando propriedade dele. Eu não acredito em destino. Destino é uma desculpa que as pessoas usam para as coisas que não têm coragem de lutar contra ou a audácia de conquistar. Minha vida, aos 30 anos, não foi escrita nas estrelas. Foi esculpida com unhas e dentes no asfalto quente e impiedoso da Lapa. Meu nome é Valentina Alencar, e meu território é aqui, entre os artesãos, os sonhadores e os esquecidos. Uma comunidade que pulsa com a teimosia da vida. Sou a guardiã deles, a irmã mais velha, a leoa que protege a alcateia. Naquela noite, o céu do rio não estava estrelado. Estava em chamas, e o fogo lambia o meu coração. Não era um incêndio qualquer. Era a nossa loja de artesanato, o coração de nossa comunidade, construída com o suor de dezenas de famílias, sendo devorada por chamas alaranjadas e cruéis. Era uma mensagem. Uma declaração de guerra dos abutres de terno e gravata que queriam nosso chão para construir seus arranha-céus sem alma. A fumaça que enchia meus pulmões não cheirava apenas a madeira queimada. Cheirava a sonhos se desfazendo em cinzas. E a raiva que subiu pela minha garganta era um fogo próprio, mais quente e mais perigoso que qualquer incêndio. Em meio ao caos, aos gritos e às sirenes que cortavam a noite, eu o vi, uma silhueta no terceiro andar do prédio vizinho, que o incêndio começava a beijar com seus dedos de fogo. Um homem, preso. O mundo ao meu redor se tornou um borrão. Os bombeiros gritavam ordens, as pessoas choravam, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o silêncio de uma vida prestes a se extinguir. Eu não pensei. Eu senti. Uma força primal, uma teimosia estúpida e heróica que sempre foi minha maior virtude e meu maior defeito, tomou conta de mim. Corri. Corri para dentro daquele inferno, contra o fluxo de pessoas que fugiam, ignorando os gritos para que eu voltasse. O calor era uma parede sólida, a fumaça. Um véu que me cegava e me sufocava. Cada passo era uma aposta contra a morte. Eu o encontrei caído. Uma sombra imponente em meio às sombras dançantes. Estava desacordado, um corte na testa sangrando sobre o rosto coberto de fuligem. Arrastei-o. Meu Deus, como ele era pesado. Era como arrastar uma estátua de mármore. Meus músculos gritavam, meus pulmões queimavam, e o som do teto desabando atrás de nós era a trilha sonora do apocalipse. Mas eu não o soltei. Eu me agarrei àquele peso morto com a mesma ferocidade com que me agarrava a vida. Quando finalmente desabamos na calçada do lado de fora, a chuva fina começando a cair e a misturar-se com meu suor e minhas lágrimas, eu estava no meu limite. Os paramédicos nos cercaram, mas meu foco estava no homem ao meu lado. E então seus olhos se abriram. O mundo parou. Eram azuis. Não o azul do céu ou do mar. Eram azuis como o coração de uma geleira, profundos, antigos e perigosos. Eles me cravaram no lugar, e eu senti um choque percorrer meu corpo exausto. Não havia gratidão naqueles olhos, não no início. Havia poder. Havia uma avaliação fria e uma curiosidade que me fez sentir nua, exposta, como se ele pudesse ver cada cicatriz em minha alma. Sua voz, quando falou, era um trovão baixo, arranhado pela fumaça, mas inegavelmente o som de um homem acostumado a dar ordens, não a recebê-las. Você me salvou, ele afirmou. Eu, coberta de fuligem, mal conseguindo respirar, apenas assenti. Você quase me matou no processo, arfei. Quem é você? Um sorriso. Lento, arrogante. E tão devastadoramente sedutor que fez meu coração tropeçar. Máximo Volkov. O nome caiu sobre mim como uma pedra, afundando em meu estômago. Eu conhecia aquele nome. Todo mundo no Rio conhecia. Era um nome sussurrado em salas de reuniões e em becos escuros. O imperador invisível da cidade, cujos tentáculos se estendiam por tudo, da construção civil ao submundo. Ele era a própria força contra a qual eu lutava todos os dias. Eu havia salvado o monstro do meu pesadelo. Ele me observou. Aquele sorriso perigoso ainda brincando em seus lábios. Seus olhos azuis nunca deixando os meus. O caos ao nosso redor. O fogo. As sirenes. As pessoas. Era apenas um ruído de fundo para a melodia silenciosa e intensa que tocava entre nós. Valentina, ele disse meu nome, e soou como uma carícia e uma invasão. Você correu para o fogo por um estranho. Você é fogo. Ele ergueu a mão, os dedos longos e fortes se aproximando do meu rosto. Eu deveria ter recuado, mas meu corpo estava congelado, hipnotizado. Seu toque era leve, quase irreverente, mas enviou uma onda de calor por minha pele que nada tinha a ver com o incêndio. Seu coração, ele sussurrou, a voz tão perto que sentia a vibração em meus ossos. É meu território. A frase. Não foi um flerte.
Não foi uma promessa. Foi um decreto. Uma bandeira fincada no centro da minha alma. Um arrepio violento sacudiu meu corpo. Um tremor que era puro terror. E uma eletricidade estonteante que eu nunca havia sentido antes. A leoa dentro de mim rosnou, querendo atacar, querendo fugir. Mas a mulher que eu mantinha escondida sob camadas de força e responsabilidade, estremeceu em reconhecimento. O fogo havia levado minha loja, meu porto seguro. Mas ali, na calçada molhada, olhando nos olhos do homem mais poderoso e perigoso do rio, eu soube que o verdadeiro incêndio da minha vida estava apenas começando. E eu estava parada bem no seu epicentro. Siga mostrar raciocínio com certeza. A história de Valentina continua, e a dívida com o diabo está prestes a ser cobrada. A sedução será sua arma, e a liberdade dela, o preço. Nos dias que se seguiram, o cheiro de fumaça grudou em meus cabelos, em minhas roupas, em minha alma. A noite do incêndio se tornou um pesadelo febril do qual eu não conseguia acordar. Mas a Lapa não para chorar. A gente lambe as feridas, junta os cacos e reconstrói. E era isso que eu estava fazendo, liderando mutirões, organizando doações, sendo a rocha que minha comunidade precisava que eu fosse. Eu me agarrei àquele trabalho, àquela poeira e àquele suor como uma tábua de salvação, tentando desesperadamente apagar a memória daqueles olhos azuis e daquelas palavras audaciosas. Seu coração é meu território. Eu repetia para mim mesma que fora um delírio, uma alucinação nascida do fogo. Foi no terceiro dia, em meio ao caos da reconstrução, que ele apareceu. Eu não o ouvi chegar. Eu o senti. Uma mudança na atmosfera, uma queda súbita na temperatura, como a sombra de uma nuvem de tempestade em um dia de sol. Ele estava parado do outro lado da rua, impecável em um terno cinza que parecia zombar da nossa miséria. Máximo Volkov em meu território. Ele não parecia um visitante. Parecia um conquistador inspecionando suas novas terras. Ele atravessou a rua, seus sapatos caros pisando em nossos destroços sem hesitação, e parou na minha frente. Eu te disse que não acredito em dívidas impagas, ele disse, a voz grave enviando um arrepio pela minha espinha, um eco da noite do incêndio. Eu não pedi nada a você, cuspi. A hostilidade minha única armadura. Nós cuidamos de nós mesmos. Um sorriso fantasma tocou seus lábios. Sua força é admirável, Valentina. Mas é como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Eu trouxe o oceano. O que se seguiu foi uma invasão. Uma ocupação silenciosa e avassaladora. Ele não me deu um cheque. Ele trouxe arquitetos, engenheiros, equipes de construção. Em menos de uma semana, os destroços haviam sumido, substituídos por plantas, projetos e o barulho de máquinas. Ele não estava apenas reconstruindo nossa loja. Estava erguendo uma fortaleza de arte e esperança, maior e mais bonita do que jamais sonhamos. Eu o odiei por isso. Odiei a facilidade com que ele resolvia problemas que eram as batalhas da minha vida. Odiei a esperança que via florescer nos olhos da minha gente. Uma esperança que tinha o nome dele. E mais do que tudo, eu odiei o fato de que uma parte de mim, uma parte traiçoeira e exausta, sentia uma onda de alívio, de gratidão. Ele estava sempre lá. Não em uma torre de marfim, mas no meio da poeira, conversando com os pedreiros, aprendendo os nomes dos nossos artesãos, ouvindo suas histórias. Ele me observava constantemente, com aqueles olhos azuis que pareciam ler cada pensamento meu. A sedução dele não estava em palavras doces, mas em demonstrações de poder. Ele via uma necessidade e a supria antes mesmo que eu pudesse pedir. Ele era o diabo, mas um diabo que realizava milagres. A verdadeira natureza de seu poder se revelou quando os abutres voltaram. Os donos da construtora que ordenou o incêndio apareceram no canteiro de obras, com seus advogados e uma nova ordem de despejo. Eu me preparei para a batalha legal da minha vida. Máximo apenas os observou de longe, uma expressão de tédio divertido no rosto. Mais tarde ele me encontrou sozinha. Sua fé na lei é pitoresca, minha cara, ele disse, a expressão italiana soando estranhamente natural em seus lábios. Existem as leis dos tribunais, e existem as leis da consequência. Eu opero no campo da segunda. 2 dias depois, o império dos abutres ruiu. O principal investidor deles retirou seu financiamento de forma abrupta. O chefe da construtora sofreu um acidente de carro que o deixou em uma cadeira de rodas. A ordem de despejo se desfez em pó. Máximo nunca disse uma palavra sobre o assunto, mas o recado foi claro. Ele havia protegido meu território, mas o fizera como um monstro. Eu o confrontei naquela noite, a fúria e o medo me fazendo tremer. Isso é você?
É assim que você resolve as coisas? Com violência e medo. Nós estávamos no meio da obra, sob a luz fria da lua. Ele não negou. Eu resolvo as coisas, ele disse, a voz perigosamente calma. Ele se aproximou, diminuindo o espaço entre nós, até que eu estivesse encurralada contra uma parede inacabada. Você correu para um prédio em chamas para salvar uma vida que não conhecia. Você é uma força da natureza, Valentina. Mas você não pode lutar contra lobos fingindo que eles são ovelhas. Eu apenas mostrei a eles que a matilha deles agora tem um predador maior para temer. Você não é meu predador. Eu sibilei. Embora meu coração estivesse martelando uma melodia de pânico e uma atração que me enojava. Seus olhos se escureceram, o azul se tornando uma tempestade. Ele colocou uma mão na parede ao lado da minha cabeça. O corpo dele uma gaiola de calor e poder. Não, ele sussurrou, o hálito quente em meu rosto. Eu vi você naquele incêndio. Você não tem medo da destruição. Você a desafia. Você e eu. Nós não somos tão diferentes. Nós queimamos. A única diferença é que você queima para salvar. E eu queimaria o mundo inteiro para salvar você. Meu fôlego ficou preso na garganta. A linha entre o meu salvador e o meu captor se desfez completamente. Ele era um tirano, um monstro, um homem perigoso. E naquele momento, eu o desejei com uma intensidade que me aterrorizou. O ódio e o desejo eram duas faces da mesma paixão avassaladora que ele havia despertado em mim. Ele se inclinou, e eu pensei que ele ia me beijar. Eu queria que ele me beijasse, mas ele parou. Os lábios a centímetros dos meus. Um teste de vontade. A dívida está paga, Valentina. Ele murmurou. A loja é sua. A proteção é sua. Meu interesse também é seu. Ele se afastou, me deixando ali, tremendo, o corpo em chamas. No dia seguinte, a nova loja foi inaugurada. Um milagre de vidro e madeira. Um símbolo de renascimento. Mas enquanto minha comunidade celebrava, eu sabia a verdade. Aquilo não era um presente. Era uma coleira de ouro. Eu estava em dívida com o homem mais poderoso da cidade. Eu havia convidado o lobo para dentro do meu aprisco. E o preço da dívida dele não era a loja. Era eu. Região Central, Foz do Iguaçu. PR, Brasil, siga. A coleira de ouro estava no lugar. E o lobo, paciente, observava seu território. A guerra agora não era mais nas ruas, mas dentro da alma de Valentina. Uma batalha entre a gratidão e a repulsa, entre a liberdade e a sedução do poder. Aqui está a parte 3 da jornada, o momento em que a tensão finalmente explode. Os meses que se seguiram foram um jogo de xadrez lento e torturante, e eu sentia que era o único peão em um tabuleiro de 2 reis. Máximo não me procurava mais no canteiro de obras. Ele me convocava. Os convites chegavam em envelopes caros, não como pedidos, mas como intimações. Jantares de negócios, eventos de caridade, galas. Eram incursões ao mundo dele, um universo de poder polido e sorrisos de tubarão, onde cada palavra era uma transação e cada gesto, um cálculo. Eu ia. Eu ia porque sabia que recusar seria visto não como um ato de desafio, mas como medo. E eu não lhe daria essa satisfação. Eu vestia meus melhores vestidos como uma armadura, meu sorriso como uma arma, e caminhava ao lado dele naquele mundo de opulência, sentindo os olhares sobre mim. Eles não me viam como Valentina da Lapa. Eles me viam como a nova aquisição de Máximo Volkov, seu troféu exótico das ruas. A sensação era sufocante, mas eu aprendi a respirar naquele ar rarefeito. Aprendi a responder às perguntas evasivas, a decifrar as ameaças veladas, a jogar o jogo. A sedução dele era constante, uma pressão implacável e sutil. Ele nunca me tocava em público, além de uma mão possessiva na base das minhas costas, um gesto que era ao mesmo tempo um aviso para os outros e uma marca em minha pele. A intimidade dele vinha em momentos roubados. Em um terraço com vista para a cidade, ele me contava histórias de suas batalhas, não para se gabar, mas como um general compartilhando seus segredos de guerra com um igual. Ele me pedia opiniões sobre negócios, e eu sentia o teste em suas perguntas, o peso de sua avaliação. Ele não estava tentando me comprar com luxo. Estava tentando me seduzir com o poder, me mostrando o trono ao seu lado. Eu odiava o quanto aquilo me fascinava. Eu via o bem que ele poderia fazer com aquele poder, e via a escuridão que era o seu preço. Eu estava viciada na complexidade dele, na dualidade do monstro e do milagreiro. Minha raiva se tornou um desejo confuso, e meu corpo, um traidor que respondia à proximidade dele com um calor que me envergonhava. A noite em que o tabuleiro virou foi inesperada.
Um dos nossos, um jovem artista de rua chamado Léo, foi preso. A acusação era absurda. Tráfico. Uma armação clara da polícia corrupta que ainda guardava rancor pela nossa vitória contra a construtora. Eu passei o dia inteiro em delegacias, lutando contra a burocracia e o desprezo, batendo em portas que se recusavam a abrir. Ao anoitecer, eu estava exausta, derrotada e desesperada. Em um ato de último recurso, engoli meu orgulho e liguei para o único número que eu sabia que poderia resolver aquilo. Preciso de ajuda, foi tudo o que eu disse. Estou a caminho, Máximo respondeu, e desligou. Ele não me encontrou na delegacia. Ele mandou um de seus carros me buscar. O motorista me levou não para a minha casa, mas para a cobertura dele. Quando as portas do elevador se abriram, ele estava lá, de pé, a silhueta recortada contra a parede de vidro que mostrava a cidade cintilante. Léo está a caminho de casa, ele disse, a voz calma. As acusações foram retiradas. O policial responsável está sendo transferido para o lugar mais esquecido que o mapa do Brasil pode oferecer. A facilidade, a rapidez, a brutalidade eficiente daquilo me atingiu. A gratidão e a repulsa me sufocaram. E a exaustão de um dia de batalha perdida finalmente me derrubou. As lágrimas que eu segurei o dia inteiro rolaram pelo meu rosto, silenciosas e amargas. Máximo não se moveu, apenas observou, seus olhos azuis lendo cada pedaço da minha alma quebrada. Quando finalmente falei, minha voz era um sussurro rouco. O que você quer em troca, Máximo? Qual é o preço desta vez? Eu não quero nada em troca, ele disse, aproximando-se lentamente. Eu já te disse. Eu protejo o que é meu. Ele parou na minha frente, tão perto que eu podia sentir a textura cara de seu terno. Mas eu quero algo de você, Valentina. Algo que você nunca deu a ninguém. O quê? Eu arfei, o coração batendo descontroladamente. Sua rendição, ele sussurrou. A palavra um golpe e uma carícia. Eu não quero seu corpo como pagamento. Eu quero sua alma se rendendo à minha. Quero que você pare de lutar contra o que existe entre nós. Quero que você admita para si mesma que você me deseja tanto quanto eu te desejo. Ele ergueu a mão e enxugou uma lágrima da minha bochecha com o polegar. Você pode me odiar pela manhã. Você pode lutar comigo amanhã. Mas esta noite, Valentina, esta noite se renda. Foi a sedução final. Ele não estava me forçando. Estava me dando permissão para ceder, para soltar o peso do mundo, o peso da luta, e apenas ser. E meu Deus, como eu estava cansada de lutar. Minha resposta foi o colapso do meu corpo contra o dele. Ele me segurou, e o beijo que se seguiu não foi uma batalha, mas um armistício. Foi a aceitação de uma verdade que eu vinha negando por meses. O desejo era um veneno e um néctar, e eu estava sedenta. Ele me levou para o quarto, e a noite foi uma febre de pele e sussurros, de paixão e poder. Ele me amou com uma intensidade que era ao mesmo tempo feroz e terna. Ele explorou cada centímetro do meu corpo, reivindicando cada pedaço com seus lábios e suas mãos. Mas ele fez isso como um adorador em um templo, não como um conquistador em um território inimigo. Ele me despiu de minha armadura, camada por camada, até que tudo o que restou foi a mulher vulnerável e apaixonada que eu escondia do mundo. Naquele ato de entrega eu não perdi nada. Eu encontrei uma parte de mim que eu nem sabia que existia. A rendição não foi uma derrota. Foi a mais profunda das libertações. Quando a primeira luz da manhã filtrou-se pelas janelas, eu estava deitada em seus braços. O corpo dele um porto seguro. O silêncio era confortável, íntimo. A guerra dentro de mim havia cessado. Eu ainda te odeio um pouco. Eu murmurei contra o peito dele. Eu senti a vibração de sua risada baixa. Eu não esperaria menos. Ele respondeu, beijando o topo da minha cabeça. Ele se afastou um pouco para que pudesse olhar nos meus olhos. A diversão havia desaparecido, substituída por uma seriedade que me fez prender a respiração. Ontem à noite você se rendeu a mim, ele disse, a voz grave. Hoje você é minha, não apenas meu desejo ou meu território. Você é a minha rainha. E os inimigos de um rei, a partir de agora, saberão que para me atingir, eles terão que passar por você. E isso, minha cara, os aterrorizará muito mais. O arrepio que percorreu minha pele não era mais de medo ou incerteza. Era de poder. Eu havia me entregado a um rei, apenas para descobrir que ele estava me oferecendo a coroa. O território havia sido oficialmente conquistado. Mas eu sabia, com uma clareza assustadora, que a verdadeira guerra estava prestes a começar. Ser o coração do império significava ser o seu alvo mais valioso. Região Central, Foz do Iguaçu, PR, Brasil Siga. A coroa estava sobre minha cabeça, mas seu peso era feito de perigo. Ser a rainha não era apenas sobre o trono.
Era sobre ser o principal alvo no tabuleiro de xadrez mais letal do Rio de Janeiro. E nossos inimigos, que até então me viam como uma distração, agora me enxergavam como o coração do rei, o alvo perfeito para o xeque-mate. Aqui está a parte 4, onde o inferno finalmente os encontra. A paz que se instalou após minha rendição foi uma ilusão bela e frágil. Por algumas semanas vivi em um sonho febril. Metade dos meus dias eu passava na Lapa, com as mãos na argila e os pés no chão, liderando minha comunidade com os recursos quase ilimitados de Máximo. A outra metade, eu passava na cobertura, nos braços dele, aprendendo as nuances de seu império. Minha mente se tornando tão viciada em estratégia quanto meu corpo estava viciado em seu toque. Eu era 2 mulheres em uma, a rebelde das ruas e a rainha das sombras. E pela primeira vez na vida, eu me sentia completa. Mas a felicidade, no nosso mundo, é um luxo que atrai predadores. Os abutres originais, os especuladores, imobiliários que Máximo havia esmagado, não esqueceram. Eles eram apenas os tentáculos de uma organização muito maior, um sindicato de empresários corruptos com tentáculos profundos na política e na polícia. Eles haviam perdido uma batalha, mas não a guerra, e eles sabiam que não podiam enfrentar a força de Máximo de frente. Então eles miraram em mim. Aconteceu em uma tarde chuvosa de quinta-feira. Eu estava saindo de uma reunião na Lapa. Meus seguranças, homens leais de Máximo, estavam sempre por perto. Uma presença constante que eu havia aprendido a aceitar. Mas meus inimigos foram mais espertos. Eles não usaram força. Usaram traição. Uma das nossas, uma jovem artesã cuja família eu ajudei, se aproximou de mim, o rosto pálido de medo. Valentina, minha mãe está passando mal, preciso de ajuda. Meu instinto, o instinto da protetora, falou mais alto que a cautela. Eu disse aos meus homens para esperarem e a segui por um beco estreito, um atalho que só nós, os locais, conhecíamos. Era uma armadilha. 2 carros fecharam as saídas do beco. Homens saíram. Não eram bandidos de rua, mas profissionais frios e eficientes. A jovem artesã chorava, sussurrando: "Eles têm meu irmão." Eu não a culpei. Eu entendi. Eles não usaram a minha fraqueza contra mim. Usaram a minha força. Meu amor pela minha gente. Eu não gritei. Eu não lutei. Eu olhei nos olhos do líder. Um homem com uma cicatriz no rosto e olhos vazios. Máximo vai queimar esta cidade até o chão para me encontrar, eu disse, a voz gélida. Ele sorriu. É exatamente o que estamos esperando. Fui encapuzada e jogada na traseira de uma van. O mundo se tornou escuridão, o cheiro de mofo e o som do motor. Mas eu não permiti que o medo me dominasse. O pânico era um luxo que eu não podia me dar. Fechei os olhos e me concentrei. Reconstruí o caminho em minha mente. As curvas, os sons, o cheiro do ar que mudava de urbano para salgado. Eles estavam me levando para a zona portuária. Quando o capuz foi retirado, eu estava em um armazém abandonado. O homem com a cicatriz, que se apresentou como Falcão, me jogou um celular. Ligue para ele. Diga a ele para entregar o controle das docas, e nós deixaremos você viver. Eu sabia que era uma mentira. Eles não me deixariam viver. Eu era a única pessoa que podia identificá-los. Eu disquei o número de Máximo. Seu nome apareceu na tela, e meu coração se apertou com uma saudade que era quase uma dor física. Ali. Eu sussurrei quando ele atendeu. A voz dele uma explosão de alívio e fúria. Valentina, onde você está? Eu vou... Não. Eu o cortei, minha voz ganhando força. Eu olhei diretamente para Falcão, um desafio em meus olhos. Não negocie nada. Não ceda um centímetro. Você entende? Nosso império não se curva. Houve um silêncio chocado na linha. Eu podia sentir a agonia dele, a guerra entre o capo e o homem que me amava. Falcão arrancou o telefone da minha mão e o esmagou sob a bota. Escolha errada, vadia. O soco em meu rosto me jogou no chão, o gosto de sangue enchendo minha boca. Mas eu havia conseguido o que queria. Eu havia passado minha mensagem. E eu havia comprado tempo. Enquanto eu estava presa naquele armazém, o inferno que eu previ desceu sobre o rio. Máximo não negociou. Ele declarou guerra. Seus homens, liderados por um Luca movido por uma fúria fria, viraram a cidade de cabeça para baixo. Cada informante, cada policial corrupto, cada político na folha de pagamento do sindicato foi pressionado, quebrado ou desapareceu. A cidade prendeu a respiração, enquanto o imperador invisível mostrava seu verdadeiro e aterrorizante rosto para encontrar sua rainha. Mas eu não era uma donzela esperando para ser resgatada. Eu era uma sobrevivente. Na minha prisão eu observava, eu ouvia. Eu aprendi os padrões de troca de guarda, as rotas de suprimentos.
Descobri que Falcão tinha um ego enorme e um desprezo por detalhes. Minha chance veio na segunda noite. Eu reclamei de frio, tremendo de uma forma que parecia patética. Eles me jogaram um cobertor velho e áspero. Naquela noite, na escuridão, eu desfiei a borda do cobertor, criando um fio longo e resistente. No dia seguinte, reclamei de um vazamento no pequeno banheiro, dizendo que estava inundando minha cela. Quando um dos guardas menos experientes veio verificar, eu estava pronta. Não foi uma luta bonita. Foi desesperada, brutal. Eu o enforquei com um fio, usando cada grama da minha força. O rosto dele se contorcendo de surpresa. Peguei a arma dele e a chave. Eu não fugi. Eu me escondi. Escondida nas vigas escuras do armazém, eu me tornei um fantasma. Eu os observei. Aprendi seus movimentos. E então, eu comecei a caçá-los por dentro. Eu sabotava seus geradores, mergulhando o lugar em escuridão e pânico. Eu usava a arma do guarda para atirar em luzes e criar distrações, fazendo-os pensar que estavam sob ataque, atirando uns nos outros nas sombras. Eu transformei a fortaleza deles em uma casa de espelhos, sua paranoia se tornando minha maior aliada. Eu era uma rainha defendendo um reino de uma só pessoa, eu mesma. Falcão, enlouquecido, percebeu que havia subestimado sua prisioneira. Ele me caçou pelo armazém, o jogo virado. Foi quando os homens de Máximo chegaram. A invasão foi uma tempestade de fogo e fúria, mas no meio do caos o confronto final era meu. Eu encurralei Falcão em uma plataforma elevada. Ele me olhou, não com medo, mas com um ódio puro. Ele vai te buscar, mas você sempre será isso. Ele cuspiu. Um pedaço de lixo da rua. Eu sou da rua, eu respondi, erguendo a pistola com as mãos firmes. E nas ruas, nós aprendemos a descartar o lixo. O som do meu tiro ecoou pelo armazém no exato momento em que Máximo arrombou a porta. O rosto uma máscara de terror e alívio. Ele me viu ali, de pé sobre o corpo do meu captor. Não uma vítima, mas uma executora. Ele correu até mim, me envolvendo em seus braços, me tirando daquela cena de carnificina. E enquanto ele me carregava para fora, para a segurança de seu mundo, eu sabia que algo havia mudado para sempre. Eu não havia sido apenas resgatada. Eu havia lutado. Eu havia sangrado. E eu havia vencido minha própria guerra. A rainha não precisava mais que o rei lutasse por ela. Ela agora lutava ao lado dele. E o mundo inteiro estava prestes a aprender a temer o poder de 2 tronos. Você interrompeu esta resposta. Região Central, Foz do Iguaçu, PR, Brasil. Siga mostrar raciocínio. A poeira assentou sobre um campo de batalha de metal e sangue. Mas a guerra em minha alma estava longe de terminar. Eu havia cruzado uma fronteira dentro de mim mesma. Uma linha da qual não havia retorno. E agora, nos braços do homem que era ao mesmo tempo minha âncora e minha tempestade, eu precisava descobrir quem eu me tornara. Aqui está a parte 5, o grande finale de nossa jornada. Máximo me segurou em seus braços como se eu fosse feita de vidro prestes a estilhaçar. O cheiro de pólvora e sangue estava em toda parte. Um perfume nauseante de vitória e perda. Ele me levou para fora daquele armazém para a noite fria do rio e eu não protestei. Meu corpo, que havia funcionado com pura adrenalina, de repente pesava 1 tonelada. A exaustão me atingiu como uma onda e a imagem do rosto de Falcão, da vida se esvaindo de seus olhos por minha causa, queimava atrás de minhas pálpebras. As semanas seguintes foram um borrão de silêncio e cuidado. Eu esperava pesadelos e eles vieram. Acordava gritando, revivendo o estalo do osso do pescoço do guarda, o peso da arma em minha mão. Mas o que eu não esperava era a forma como Máximo reagiria. Ele não me tratou como uma vítima traumatizada. Ele não me encheu de palavras vazias de conforto. Ele simplesmente esteve lá. Ele me segurava durante os pesadelos, sua presença sólida uma âncora na escuridão. Durante o dia, ele me levava para velejar, o sol e o vento salgado limpando as sombras da minha mente. Pela primeira vez ele falou sobre si mesmo, contou-me sobre sua própria juventude brutal, sobre o primeiro homem que matou para proteger sua família, sobre as cicatrizes em sua alma que espelhavam as que agora se formavam na minha. Ele não estava tentando me consertar. Estava me mostrando que eu não estava quebrada. Estava me mostrando que eu pertencia ao mundo dele, não como uma prisioneira, mas como uma sobrevivente, uma guerreira. Nossa intimidade se aprofundou, transcendendo a paixão avassaladora. Tornou-se um refúgio, um lugar de vulnerabilidade compartilhada. Ele não era mais apenas o rei demônio. Era o único homem no mundo que entendia a escuridão que eu havia abraçado para protegê-lo. E nesse entendimento, encontrei não a fraqueza, mas a paz. Quando minhas feridas, as visíveis e as invisíveis,
começaram a cicatrizar. A questão do sindicato que havia orquestrado meu sequestro ressurgiu. Era o último fio solto, a cabeça final da hidra. Máximo convocou seu conselho de guerra. Mas desta vez, quando entrei na biblioteca, todos os homens, incluindo Luca, se levantaram. Não era mais a amante do chefe que entrava. Era a dona. Alessandro sentou-se à cabeceira da mesa e apontou para a cadeira ao seu lado. A cadeira que sempre estivera vazia. Meu trono. O sindicato está enfraquecido, sangrando, disse Máximo, dirigindo-se a mim, não aos outros. Eles estão se escondendo. Qual é a sua ordem, Valentina? Todas as cabeças se viraram para mim. O poder naquela sala era palpável, e era meu para comandar. Eu respirei fundo e me tornei a rainha que ele sempre disse que eu era. Eles se escondem porque esperam uma guerra de gangues, eu disse, minha voz clara e firme. Eles esperam que hajamos como animais. Não o faremos. Vamos agir como cirurgiões. Pelas 2 horas seguintes, eu delineei o plano. Usando as informações que coletei enquanto estava presa, mapeei a estrutura de poder do sindicato, suas vulnerabilidades financeiras, seus laços políticos. Meu plano não envolvia uma única bala. Envolvia uma série de aquisições hostis, vazamentos estratégicos para a imprensa internacional e a criação de uma crise legal que os faria devorar uns aos outros de dentro para fora. Máximo ouviu em silêncio, um brilho de admiração e orgulho tão intenso em seus olhos que quase me fez corar. Quando terminei, ele olhou para seus homens. Vocês ouviram a rainha. Foi tudo o que ele disse. A aniquilação do sindicato foi silenciosa, elegante e absoluta. Em um mês, eles não eram nada além de uma nota de rodapé na história do crime do Rio. Nosso reinado começou de verdade naquele dia. O Império Volkov, sob nossa governança conjunta, mudou. O poder de Máximo ainda era o punho de ferro que mantinha a ordem, mas meu coração era a bússola que guiava sua direção. Usamos nossa vasta riqueza e influência para blindar a Lapa e outras comunidades, criando fundações de arte, escolas, programas de treinamento. Tornamo-nos uma forma distorcida de justiça em uma cidade que muitas vezes não tinha nenhuma. Éramos temidos, sim. Mas naqueles becos e vielas que eu chamava de lar, pela primeira vez em muito tempo, as pessoas se sentiam seguras. Eram amadas. 1 ano depois do incêndio, Máximo me levou de volta àquele terreno. Onde antes havia cinzas, agora se erguia o mais belo centro cultural que a Lapa já vira, financiado por nós, administrado pela nossa gente. Estávamos no terraço, olhando para as luzes da comunidade pulsando abaixo, um testemunho vivo de nossa jornada. O ar da noite estava quente, cheio do som de samba e vida. Lembro daquela noite, eu disse, minha voz um sussurro. Eu te arrastei para fora do fogo, sem saber que estava, na verdade, te arrastando para dentro da minha vida. Ele me abraçou por trás, os braços dele um círculo de força ao meu redor. Você não me arrastou para dentro da sua vida, Valentina. Ele disse, a voz grave em meu ouvido. Você me arrastou para fora da escuridão. Eu tinha um império, mas vivia em um castelo vazio. Você me deu um reino pelo qual valesse a pena lutar. Ele me virou para encará-lo. Seus olhos azuis, antes tão glaciais, agora quentes e cheios de um amor que ainda me deixava sem fôlego. Ele acariciou meu rosto, o mesmo gesto daquela primeira noite caótica, mas agora carregado de um significado totalmente novo. Eu te disse uma vez, ele sussurrou, que seu coração era meu território. Eu sorri, um sorriso que continha todas as nossas batalhas, toda a nossa dor e toda a nossa paixão. Eu ergui minha mão e a coloquei sobre o coração dele. Sim, eu respondi. E você finalmente aprendeu que no meu território, a única soberana sou eu. Deixei a frase pairar no ar, um último eco do meu desafio, da minha força. Então, inclinei-me e o beijei, selando minha verdadeira declaração. E eu escolhi você para ser meu rei. O imperador sem coroa havia encontrado sua rainha. E a rebelde das ruas havia encontrado seu trono. Juntos no coração do rio, em nosso reino forjado em fogo e amor, nós reinamos.